Nós vivemos numa realidade que o mundo está sendo dirigido com essa proposta. Como é que eu posso, de alguma maneira, atender um interesse seu, de maneira a que eu possa também ganhar dinheiro em cima disso? Quando houve a concepção das SUVs, veículos utilitários esportivos, foi pensado o que é que se queria oferecer. Então, entre as coisas que queriam oferecer era a possibilidade de você olhar mais de cima para os demais. Segundo, queriam criar um ambiente tão confortável dentro do carro que você se sentiria aproximadamente como dentro do útero materno. Se você tivesse possibilidade de colocar copos perto de você para que você se sentisse bem. Não estou querendo dizer com isso que todos vocês, ou nós que temos SUVs, tem algum problema que devemos passar num psicólogo antes. Essa mentalidade dirigida por marketing, ela também tem invadido a igreja. Qual é o ideal? E em tantos lugares eu vejo qual é o ideal em termos de pregação, por exemplo. Há quem diga, o tempo ideal de uma pregação é de 7 minutos. Jamais pode ser uma abordagem confrontadora. Melhor se tiver uma iluminação controlada e, quem sabe, um fundo musical que, de alguma maneira, viabilize ter um clima emocional que possa, de alguma maneira, tocar nas suas emoções e encorajar você emocionalmente. O objetivo é, da perspectiva do consumidor, como é que eu faço com que o público que está sentado, ouvindo, se sinta bem. A tendência dos nossos dias, inclusive dentro da igreja, é querer customizar a mensagem do Evangelho. O que é que você quer? O que é que você considera que você tem que ouvir? O que é que você não quer no seu hambúrguer? Eu não quero salada, eu não quero ovo. E trazemos essa mentalidade, de alguma maneira, no mínimo, potencialmente para aquilo que seria a fé cristã, achando que isso é fé cristã. Essa visão de mercado, ela tem invadido a igreja, que tem escolhido e pensado o que eu quero, e nos faz pensar que aquilo que é o cristianismo, segundo a sua mentalidade, é o cristianismo. Nós chegamos numa passagem, que é a passagem que nós vamos estudar nessa noite, Lucas capítulo 14, versículos 25 e 35, em que nós vamos encontrar o Senhor Jesus lidando com uma população, um povo grande, o seguindo. O versículo 25 nos diz, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltando para ela disse, veja, ele tem uma multidão, de alguma maneira ele tinha alguma popularidade nesse momento. Mas ele dirige palavras a essa multidão. E no versículo 35 ele acaba dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma maneira hebraica de dizer, presta atenção no que eu estou falando. Você não me ouvir, não vai passar por desapercebido. Isso terá suas implicações, terá suas consequências. Afinal de contas, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus apresenta a obrigatoriedade do arrependimento. Fala do negar-se a si mesmo, da humildade, de viver centrado em Deus, da ideia do autossacrifício. E não tem nada a ver com a proposição dos nossos dias de estarmos motivados emocionalmente, baseado em algumas jogadas psicológicas. Diferentemente do que as Escrituras nos falam, que Deus
é o soberano Senhor. Aqueles que dizem hoje que nós podemos dar ordens para Deus e dizer o que Ele tem que fazer, e se Ele não faz o que eu quero que Ele faça, eu vou para um outro lugar. Hoje eu ouvi a frase, porque Deus não respondeu a minha oração na igreja, eu fui para o centro espírita. Vejam, essas palavras de Jesus àquela multidão, elas criaram um certo alvoroço. Na passagem de João capítulo 6, falando sobre esses acontecimentos, veja que o texto nos diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram-se para trás e já não andavam com ele. A mensagem de Jesus não foi uma mensagem que tinha como propósito facilitar para que tivesse bastante gente o seguindo. A mensagem nesse ponto foi amarga e dura, e porque foi assim, várias pessoas foram embora. E o que Jesus fez nessa hora? Versículo 67. Então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Não houve aqui uma postura do Senhor Jesus Cristo baseada em marketing, tentando manter os seus clientes, que sempre têm razão. Essa ação de querer facilitar com o Evangelho, jogar um chantilly no Evangelho, um açúcar no Evangelho, para que ele seja mais palatável, entenda, produz o Evangelho, mas não aperfeiçoa o Evangelho, é um falso Evangelho. E qualquer proposta que surja hoje, dizendo que nós precisamos melhorar, e normalmente isso é dito, vamos reinterpretar as Escrituras, e outros ousam e vão ainda além, vamos reescrever as Escrituras. Efetivamente vão produzir um evangelho contemporâneo, mas que não é o verdadeiro, e como disse o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1, se alguém prega um outro evangelho, seja amaldiçoado. O Evangelho do Senhor Jesus foi imaginado, executado e garantido por Deus. Não há nada que possa ser aperfeiçoado pelo homem. Este só pode descaracterizá-lo, desqualificá-lo e destruí-lo. Então, ao menos dentro deste campo, a visão de que o cliente sempre tem razão e que o nosso foco tem que ser no cliente e que temos que adequar a mensagem a esse público, essa mensagem não ganhou espaço dentro da agenda do Senhor. Algum tempo atrás, ouvi alguém dizer, eu estou disposto a conversar e entender da mensagem do Evangelho, mas eu só não negocio. Quem disse que Deus vai sentar na sua mesa para negociar com você? Você está com uma visão equivocadíssima de quem é Deus e equivocadíssima de quem você é.